Pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai continuar o curso de Física Básica 2, falando um pouquinho sobre o princípio de Pascal, que é o princípio da prensa hidráulica. Então, o princípio diz que uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitido integralmente a todas as partes do fluido e as partes do recipiente. Ou seja, se eu tenho um determinado ponto do fluido e aumento a pressão de um ΔP, em qualquer outro ponto aqui ao longo do fluido, a pressão vai aumentar de um valor ΔP. Por que isso acontece? É o que a gente vai ver agora. Mas antes disso, vale dizer que esse princípio ele é muito utilizado no dia a dia, principalmente quando você vai numa oficina mecânica e você vê lá aqueles elevadores de carro, e os carros são suspensos a partir de uma força menor, né, feita no sistema hidráulico, certo? Então também existem sistemas manuais hidráulicos que você consegue multiplicar, né? Você consegue transformar uma força pequena numa força grande, mantendo o princípio da conservação de energia, porque naturalmente você não vai criar energia, né? Você tem que, com a mesma energia, levantar um peso maior, e aí você vai fazer uma conversão de trabalho aí, certo? A gente vai tentar fazer um paralelo entre essas coisas. Vamos imaginar o nosso velho tubo em U contendo uma certa quantidade de líquido aqui dentro. Então esse líquido, como nós sabemos, qualquer ponto a uma certa profundidade vai estar sujeito a uma pressão que é proporcional à altura, né, em que o ponto está localizado, certo? E qualquer ponto em altura diferente vai ter uma pressão diferente, naturalmente. Imagina que você coloca um êmbolo aqui e aplica uma força, certo? Então essa força ela só vai deslocar a coluna, né, para uma altura ΔH. Ela não vai alterar significativamente, né, o sistema, porém agora a nova pressão em P1, chamar de P1, né? P1 vai ser igual a P0, que é a pressão aqui em cima, né? Mais ρg. Nessa nova configuração vai ser H mais ΔH, certo? Imagina que teve aqui uma certa um aumento aqui de altura, certo? Agora, esse problema ele muda um pouco se você colocar um outro êmbolo aqui em cima, tá? Porque quando você coloca um outro êmbolo aqui em cima, você vai ter uma pressão diferente de P0. Você vai ter uma resistência, né? Uma pressão irresistente, que é exatamente o princípio do sistema hidráulico, né, de levantamento de carros. Como é que vai funcionar nesse caso? Então, nesse caso, quando você tem um contrapeso, você vai ter duas forças agindo na área, uma força agindo no lado da saída e uma força agindo no lado da entrada, né? Aqui vai ter um princípio de ação e reação, de modo que nesse pistão vai ter uma força agindo do fluido no pistão e do pistão no fluido, né? Que em módulo é igual a força de saída, tá? E aqui também a mesma coisa, né? O pistão empurra o fluido e você vai ter uma força de entrada, tá bom? Agora vamos pegar um ponto qualquer do fluido. Vamos pegar aqui um ponto que eu vou chamar de P1 e um ponto que eu vou chamar de 2. Se os pontos 1 e 2 estiverem na mesma altura, eles vão ter pressões iguais. Isso é garantido pelo princípio de Stevin, né? Agora vamos imaginar um outro ponto 3 aqui, que vai ter uma pressão diferente, menor do que a pressão em 2, porque está a uma profundidade menor, tá? O que o princípio de Pascal garante é que se eu aumentar a força F de entrada e F de saída, ou seja, se aumentar a pressão interna do líquido, vai haver uma variação de pressão em 1
vai haver uma variação de pressão em 2 e vai haver uma variação de pressão em 3, onde essas variações têm que ser iguais, ou seja, delta P1 é igual a delta P2, que é igual a delta P3. Isso quer dizer que P1, P2 e P3 são iguais? Não necessariamente. Como P3 e P2 estão em alturas diferentes, em profundidades diferentes, elas continuam sendo diferentes. Só que a variação da pressão, devido ao aumento da força no pistão, é igual. A variação aqui tem que ser igual à variação aqui. Tá? Então, P2 vai ser a pressão... P2 vai ser a pressão antiga P2 mais ΔP. P3 vai ser a pressão antiga P3 mais ΔP. Como é que a gente pode entender ou demonstrar isso? Para a gente entender melhor, vamos fazer o seguinte, ou melhor, a partir desse princípio, né, que é o princípio de Pascal, nós podemos desenvolver ou deduzir uma relação entre as forças de entrada e forças de saída, né, para a gente fazer uma transformação de forças. Essa aqui é a relação do elevador hidráulico, né, que dá origem ao funcionamento do elevador hidráulico. Tá? Mas o princípio de Pascal basicamente é isso aqui, que diz que a variação, né, da pressão dentro do fluido é igual em todos os pontos. Tá? É só você ler de novo o enunciado que a gente leu aqui no início, tá? O princípio de Pascal. Muito bem. Então vamos agora partir para o princípio do elevador hidráulico. Vamos entender o princípio do elevador hidráulico. Então, para a gente entender, nós vamos estudar dois pontos. Um ponto 1 localizado imediatamente próximo do pistão de entrada e um ponto 2 localizado imediatamente próximo ao pistão de saída. Qual vai ser a pressão nesses pontos? Certo? Ou, mesmo que não seja imediatamente próximos, digamos que exista uma altura pequena aqui, né? Vamos analisar aqui um ponto 1 e um ponto 2, que não está à mesma altura, está numa altura um pouco diferente. Como é que vai se relacionar a pressão no ponto 1 e no ponto 2? Então, vamos usar o princípio de Stevin, né? No ponto 1, você vai ter que a pressão vai ser a pressão de entrada, que é a pressão que o pistão imprime, né? Mais a pressão hidráulica devido à profundidade do ponto 1. Da mesma maneira, a pressão no ponto 2 vai ser a pressão que o pistão de saída imprime, né? Mais a pressão hidrostática ou manométrica devido à altura ou à profundidade do ponto 2. E eu posso dizer que essas pressões, numa aproximação de elevador hidráulico, elas podem se igualar, mas isso é uma aproximação, tá? Por que elas podem se igualar? Porque normalmente essas pressões aqui de entrada e de saída nos pistões, elas são muito maiores do que as pressões manométricas, devido à diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2. Por isso, essas pressões aqui manométricas, elas podem ser aproximadas para zero. Nós podemos considerar elas como sendo desprezíveis. Tá? Em alguns casos, algumas demonstrações usam os pontos na mesma altura, né? O ponto 1 e o ponto 2 na mesma altura, e cancela isso aqui pela profundidade, né? Mas o fato é esse, é que sempre essas pressões aqui manométricas, elas são muito pequenas comparado ao que você quer estudar quando você aplica o elevador hidráulico. Então, a pressão de entrada, ela pode ser aproximada, ou melhor, ela pode ser igualada à força de entrada pela área do pistão de entrada, a seção transversal do pistão de entrada.
E a pressão de saída vai ser também a força de saída aplicada, né, pelo peso do automóvel, se você tivesse um automóvel em cima, sobre a área do pistão de saída, a área da seção transversal. E aí você então chega a essa relação que pode ser escrita ainda dessa outra maneira, tá? A qual garante o seguinte: se você quiser uma força de saída grande, você pode, dada uma força de entrada pequena, você pode engenheirar, ou seja, desenhar as áreas de entrada e saída de modo que você tenha a transformação que você quer. Ou seja, se a área de saída for maior do que a área de entrada, então a força de saída vai ser maior do que a força de entrada. É isso que garante o princípio do elevador hidráulico. Por isso que você consegue converter, aplicando uma força pequena, erguer um objeto pesado através de forças hidráulicas. Aí você pode perguntar, mas está acontecendo uma transformação de energia? Eu estou criando energia? Porque para eu levantar um automóvel usando uma força pequena, eu vou ter que criar trabalho, né? Eu vou ter que criar energia para realizar trabalho. De fato, não. A energia ela é conservada e a gente vai ver agora o porquê. Eu vou escrever essa relação não em termos das áreas, mas em termos das distâncias percorridas pelos pistões. Então imagina que você aplica uma força de entrada e desloca uma distância d de entrada, certo? De modo que o pistão de saída ele desloque uma distância d de saída. Qual o vínculo desse processo? O vínculo é que o volume empregado deve ser igual, né, porque o líquido ele não é compressível. Então, o volume que o pistão 1 desloca tem que ser igual ao volume que o pistão 2 desloca. Certo? Esse é o vínculo. Logo, o volume de entrada deslocado vai ser a área de entrada vezes o deslocamento DE. E na saída, a área de saída, ou seja, a área da seção transversal, né, do pistão, vezes o deslocamento D de saída. E aí eu vou manipular algebricamente de modo que eu tenho essa relação, né? E eu vou substituir agora aqui na equação 1, área de saída pela área de entrada tem que ser igual a distância deslocada na entrada sobre a distância deslocada na saída. Certo? Bom, quando eu substituir as distâncias, eu vou ter essa relação, certo? Que garante, da mesma maneira, né, que a relação anterior, que se eu fizer as alterações corretas nas áreas dos pistões, para um deslocamento grande na entrada e um deslocamento pequeno na saída, eu vou garantir que a força de saída seja maior, certo? Do ponto de vista de energia, isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma: a força de saída vezes o deslocamento de saída é igual à força de entrada vezes o deslocamento do pistão na entrada. Tá? Observa que força vezes o deslocamento aplicado ao pistão é o trabalho. Tá? Então, isso implica que o trabalho realizado no pistão na saída tem que ser igual ao trabalho realizado no pistão na entrada, o que garante a conservação da energia. Então, não há criação de energia. A energia ela é conservada como deveria ser. Então, não vamos acreditar aí naqueles caras que querem
construir o moto perpétuo, né, de primeira e segunda espécie, que a gente vai ver em termodinâmica no final do curso, que é um tema muito legal aí, os motores e tal, e a conservação da energia é um princípio que a gente vai ver, que vocês já viram em Física 1 e a gente vai continuar vendo em termodinâmica. Eu vou deixar para fazer mais exercícios na aula virtual, né, na nossa sala virtual, mas vamos comentar aqui um exercício do livro que diz o seguinte: na figura 1439, uma mola de constante elástica de 3 vezes 10 a quarta newton por metro liga uma viga rígida ao êmbolo de saída de um macaco hidráulico. Então está aqui o êmbolo, a viga e a mola, tá? Que é dada a constante elástica. E aqui um recipiente, né, que é colocado do outro lado. Um recipiente vazio de massa desprezível está sobre o êmbolo de entrada. O êmbolo de entrada tem uma área AE de entrada e o êmbolo de saída tem uma área que é 18 vezes maior a área de entrada, ou seja, 18 AE. Inicialmente a mola está relaxada e a pergunta é: quantos quilogramas de areia devem ser despejados lentamente no recipiente de modo que a mola sofra uma compressão de 5 centímetros. Então, esse processo é feito lentamente, isso é importante. Muito bem, então o princípio de Pascal garante que se você desprezar a pressão manométrica devido à altura do líquido que está aqui dentro, que normalmente são óleos, né, você garante que a pressão aqui nesse ponto é igual a pressão nesse ponto. Sempre que você aumenta a pressão, elas vão ter sempre que se igualar, né? A pressão vai ser igual em qualquer ponto aqui dentro, desprezando a pressão manométrica, a pressão devido à coluna, né? Então, a pressão que é aqui nesse lado é força sobre a área do pistão e a força aplicada, ou força de entrada e área de entrada, e desse lado força de saída pela área de saída tem que ser iguais, né? De modo que a força de entrada tem que ser igual à força de saída o coeficiente entre as áreas, como nós já vimos. A força de saída ela está vinculada a essa mola, certo? Ó, quem está aplicando força no pistão é a mola, logo essa é uma força do tipo Hooke, é uma força do tipo KX, certo? Por outro lado, essa força que a mola emprega tem que ser igual ao peso desse bloco, que é igual a massa desse bloco vezes a gravidade. Tá? Então, vou colocar aqui número 2 aqui para você entender que é o peso do bloco. Então, eu tenho esse vínculo, né? Que a força de saída ela é a força que a mola aplica, que é igual ao peso do bloco 2. Então, eu vou, no lugar daqui da força, F2, eu vou substituir a força de Hooke. Tá? Mas, por outro lado, né, a força de entrada, que é a força nesse pistão, é igual ao peso do recipiente, que é a massa que se deve pôr no recipiente vezes a gravidade. Desse modo, você pode colocar a gravidade dividindo esse termo, então vai ficar a massa do recipiente que vai ficar igual ao que nós já tínhamos antes, dividido pela gravidade. Quando você substituir, né, são dados esses valores todos no enunciado. Quando você substituir, você vai ver que a massa que você tem que pôr aqui dentro é de 8,5 kg. Então, isso é um problema bem simples e a gente vai discutir melhor esse e outros problemas na nossa sala de aula virtual. Então, pessoal, por hoje é só. E continue estudando, a gente vai sempre estar postando esses materiais aqui e o link para a playlist do curso vai estar aqui embaixo. Até a próxima.